Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel por Chico Xavier. Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra, em torno de ti, o sol magnificente nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido, qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida, contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor, nos apresentando para a tarefa que nos permites realizar neste momento. E através dessa lição que nos mostra o amor e a misericórdia do Pai sobre todos nós, nos permitindo que a cada dia tenhamos novos aprendizados, aproveitando o dom da vida e fazendo o nosso melhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos contigo na realização de todas as tarefas no nosso dia a dia, seja no lar, seja no trabalho, em qualquer campo, Senhor. Sê conosco. Ajuda-nos a olharmos os nossos irmãos com o mesmo olhar que Tu nos olhas, de amor, de misericórdia e de bondade. Abençoa nossa Andréia, que nos trará o estudo do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que ela esteja envolta no Teu amor e na Tua luz, tendo a inspiração e a intuição para aquilo que ela tem que explanar. Abençoa a nossa Neide, que nos trará o estudo e o comentário do Fonte Viva, para que ela também esteja debaixo das Tuas vibrações de amor e de paz. E abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos beber nessa fonte que emana do Teu coração generoso. E em Teu nome, Senhor Jesus, em nome de nossa Mãe, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
fazer palestra depois do Jorge Luiz dá nisso, né? Vamos lá. Deu para perceber que eu estou nervosa, né? Vocês viram que nem só vocês que dizem para a gente que não estão preparados, a gente também fica não preparados, tá vendo? Não estou preparada hoje, gente. Então, força na peruca, né? Vocês viram que eu não estou nem rindo hoje. Aí vai começar a tossir, mas tudo bem. A gente vai falar de prece. Aí fala, não, o tema é fácil, prece. Não, não é fácil. Não é fácil, por quê? Porque deram um tema de prece para alguém que não faz tanta prece. Caramba, né? Caiu um tema interessante, então. Porque seria mais fácil, troquei com a Tayana, porque se fosse falar de mediunidade, não que mediunidade seja a minha praia também não, mas a gente trabalha um pouquinho mais com mediunidade, aí a gente acha que sabe, né? Mas prece, eu me sinto tão travada para falar, por quê? Porque eu sempre me sinto em débito. Minha sogra deve estar por aqui. Por quê? Minha sogra, todo domingo, quando eu ia na casa dela, ela falava assim, Andréia, reza por mim. Porque minha sogra, ela era médium, né? E não exerceu a mediunidade em vida. E ela foi adoecendo a partir dos 40 anos, em função do próprio não usar a mediunidade dela. E é muito interessante da gente perceber como que a gente vai adoecendo do não uso da mediunidade, porque ela chegou um momento, gente, que aí vocês podem falar assim, não, gente, isso era muita preguiça. Não, não era muita preguiça. Que ela tinha que pegar as coisas com o pé assim, porque ela já não baixava mais para pegar as coisas, de tanto que ela começou a travar nas mãos, nas pernas e nas articulações. E ela era uma mulher que cuidava da saúde, ela gostava de caminhar na praia e tudo, só que até caminhar na praia, os espíritos fizeram de tudo para tirá-la de lá, porque ela começou a desmaiar na praia, então o pânico dela não permitiu mais nem que ela tivesse a alegria de ir para o mar. E aí, imagina só, uma mulher, agora o Luiz vai ficar chateado comigo, porque na família da minha sogra é muito parecida com a sua família. Não sei se vai ser igual o exemplo, porque pode ser bem diferente. Mas na casa da minha sogra era uma mulher para 3 meninos. O meu sogro não era muito de falar. O Ricardo é muito de falar, mas ele é muito de falar dele, né? Então, quando ele chegava na mãe, ele queria falar dele e não escutá-la. E o meu cunhado, ele era o filho predileto, mas era aquele que requisitava muito dela. Então, ninguém queria ouvir ela falar das dores dela. Aí eu chegava lá, o que acontecia? Primeiro, eu fui aquela que dei trabalho, porque estava roubando o filho dela, fui a única que tive coragem. Então, ela nem queria uma nora. Quase, acho que se eu não tivesse engravidado da Beatriz, eu ia ficar com 40, 50 anos e eu não ia casar. Mas aí, acidentes de percurso acontecem, eu casei. No final, a gente ficou amiga. Depois de eu muito brigar com ela, brigar assim, entre aspas, porque eu nunca fui brigona, verdadeiramente, mas a gente fazia aquelas briguinhas. Ricardo comprava um presente para ela, ou quando ele comprava para mim, aí a gente brigava. Não, mas eu queria aquele presente. Não, mas aquele presente é da minha mãe. Sabe aquelas coisas bobas, né? Aí, quando a gente descobriu que a gente era amiga, aí eu comecei a ser a confidente dela. E aí eu era a confidente das doenças também, né? Então, todo domingo eu chegava lá para almoçar, ela já vinha. Era o único dia, gente, pasmem. Eu vou falar de prece, tá? Mas pasmem. Era o único dia que ela saía do quarto para conversar. E aí ela saía do quarto e ela vinha.
E minha filha, nessa época, adolescente, não entendia muitas coisas, né? E aí ela vinha conversar o dia inteiro de domingo comigo sobre doença, remédio. E aí eu ficava lá, gente, sem brincadeira. E vocês me conhecem, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, mas eu ficava sentada no balanço com ela, ouvindo ela contar tudo, todas as doenças, todos os sintomas, todos os medicamentos que tinham mudado, qualquer coisa. E aí ela falava dos santos, de devoção dela, se eu podia rezar por ela. E eu falava, não, dona Ivonete, eu vou rezar. Gente, estou em débito até hoje. Por quê? Eu nunca rezei na quantidade que eu prometi para ela, né? Óbvio. Por isso que eu comecei a contar a história dela. Porque é o meu sentimento de culpa em relação. Por isso que eu acho que ela está por aqui. Porque eu acho que ela deve ficar perto de mim para falar assim, olha só, você não rezou tudo que você prometeu para mim. Faça a sua parte, porque você ainda tem tempo até morrer, até desencarnar. Mas, brincadeiras à parte, ela era uma pessoa que orava muito. E o Ricardo brinca, né, que ela era muito religiosa. E sim, religiosa da maneira dela, não é? A gente vai ver aqui que para a gente orar e para a gente ter a questão da religiosidade, a gente tem que fazer algo, mas a gente também tem que entender que cada um de nós tem o seu momento, não é? Então, no momento dela, do jeito dela, ela tinha, sim, a fé dela, a religiosidade dela, e ela conversava muito com Deus. Mas eu acho que o fato dela não ter percebido que ela foi adoecendo, e hoje a gente vê, não é, como a doença da mente está travando as pessoas dentro de casa, não é? E aí, até hoje eu falo para o meu marido, como vocês não tiveram a sutileza, eu até alertava a Ricardo, ela precisa de um psiquiatra, ela precisa de um psicólogo. Mas eles achavam isso uma bobajada na época, e ela não teve a oportunidade de fazer um tratamento, que talvez até tivesse ajudado, mas tudo bem, isso é papo para outra palestra. A Fátima vai ficar brava comigo, porque a gente não pode ficar falando muito da vida pessoal, né? Mas hoje ela vai me perdoar, porque é para a gente falar de prece. E aí, quando a gente começa, então, aqui a falar sobre esse início de capítulo, e agora, verdadeiramente, eu vou começar a falar sobre a palestra, não é? Eu queria só prestar, na verdade, esse início de palestra em homenagem a ela, porque é realmente esse sentimento de saudade. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre o capítulo 27, itens 1 ao 4, e aí ele vai falando aqui nos itens 1 ao 4 sobre as qualidades da prece. É muito interessante essa parte do Evangelho, que começa o item 27, porque ele vai falar sobre várias questões em relação à prece. Nós, hoje, vamos falar sobre a qualidade da prece. Depois, se vocês tiverem oportunidade, isso é livro para vocês estudarem, tá? Existe esse livrinho aqui, a gente vendia aqui na casa, não sei se a gente ainda tem na livraria. É o livro da prece do Palhano Júnior, tá? Ele fala sobre a prece de um modo geral, mas ele começa logo no primeiro capítulo falando sobre esse capítulo 27. E aí ele vai trazer para a gente exatamente o que Kardec aborda no capítulo 27. E aí ele diz que nos itens 1 a 4, Allan Kardec, né, que a gente sabe que está aqui sendo assessorado pelo Espírito da Verdade, não é? Instruído pelo Espírito da Verdade, ele vai abordar para a gente, nos itens 1 a 4, a qualidade da prece, depois a eficácia da prece, que aí vocês vão estudar com uma outra pessoa, não é? E por assim vai. Mas vamos falar primeiramente dessa parte.
Ele fala assim, ó, ao começar seu estudo, Kardec definiu as qualidades da prece, abordando diversos motivos de importância para seu uso. O tempo empregado para estudar a prece justifica-se porque, através dela, o espírito cresce e se alimenta das luzes de Deus, numa sintonia perfeita com as potestades celestiais, como diria Paulo de Tarso. Então, vamos lá. Vou pegar o trechinho que ele fala aqui do item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. As qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloqueis em evidência, mas orais secretamente. Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendidos, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não for da parte de um coração purificado de todo, o sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não como o orgulhoso, que é o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Está lá em Allan Kardec, no Evangelho, capítulo 27, item 4. Então, aqui está lá no Evangelho isso. Então, o que Kardec traz aqui para a gente? Exatamente as qualidades de que deve ter uma prece. Então, vamos aqui esmiuçar aqui. O que ele está dizendo para a gente? Sinceridade das palavras. Primeiro ponto. A atitude da gente deve ser o quê? Uma atitude sem afetação, uma atitude também singela, não é? Simplicidade do coração. Eu devo ser simples, eu não preciso, ficar floreando muito com as palavras, eu não preciso ficar floreando muito, não. Basta eu ter uma conversa com Deus, basta eu ter uma conversa. Outra coisa, o local em que eu estiver conversando, ele fala lá dos publicanos. O que os publicanos faziam? Eles estavam lá na porta da igreja, não era? Para quê? Para serem vistos, para que todo mundo visse que eles estavam orando. A gente, quando está com dor, a gente, quando está precisando conversar com Deus, a gente faz o quê, hein? Às vezes a gente está em qualquer lugar e a gente não precisa falar, não é? A prece não precisa ser falado, a prece não precisa ser dita, ninguém precisa escutar em voz alta, porque ela vai através do pensamento, ela é vibracional, então ela é pensamento a pensamento. Isso depois a gente vai esmiuçar um pouquinho aqui para dizer como é que esse pensamento vai chegar até a Deus. Porque prece nada mais é do que um ato de adoração nosso à criatura, ao Criador. Então, é quando eu me coloco de forma humilde, reconhecendo a minha inferioridade diante do Criador. Quantas inferior? Bom, eu não sei vocês, eu me reconheço inferior, graças a Deus, em muitos momentos. Mas nos momentos de dor, nos momentos de incapacidade, nos momentos que eu reconheço que... Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo lá no Sul. Imaginem a gente, não é? Vendo cair a água, cair a água, cair a água, e você só está vendo a água subir, a água subir. Será que a gente se sente em algum momento superior a Deus? Eu acho que nem os orgulhosos nesse momento, não é? Ali, naquele momento, eu acho que a gente, pela primeira vez, consegue compreender que tem algo superior a gente. Acho que até os ateus. Posso estar enganada, mas acho que até os ateus. E aí, o que a gente faz nesse momento? Senhor, me ajuda. Não precisa nem falar, é pensar. Pelo amor de Deus, me socorre. Ou o que eu faço? Isso tudo é prece.
É o que ele está falando aqui, não precisa de nenhuma fórmula mágica. Isso tudo é o quê? Ele vai falar aqui, e eu vou ler para vocês. Todos esses adendros que a gente foi colocando são coisas que o homem que se acha, não é, na figura do Criador. Então, por exemplo, o padre que se acha igual a Deus, o médium que acha que é igual a Deus, o sacerdote que acha que é... Bom, as figuras que estão aí no comando das religiões, que se colocam iguais a Deus, que deturparam o que é uma prece, ou que deturpam as palavras de Jesus e que deturpam o que Deus... nem o que Deus, porque Deus não escreveu nada para a gente, não é? Porque Ele não é uma criatura, Ele não é um ser como nós, assim como Jesus também não escreveu nada para a gente, Ele exemplificou. Então, quem foi escrevendo e foi criando regras foram homens, não foi? Olha o que ele fala aqui. Padres, pastores, sacerdotes. Eu acrescento aqui, por que não, dentro da doutrina espírita, os médiuns? Nós somos falíveis. Nós somos falíveis. Então, na medida que a gente se coloca também acima de Deus, ou que a gente coloca palavras que não são ensinamentos dentro da doutrina espírita, está errado. Isso não é ensinamento de Deus. Aí ele diz aqui, ó, como vemos, Kardec, passo a passo, foi revendo os ensinos de Jesus, versículo a versículo, expondo a verdadeira natureza daqueles ensinamentos, em que não são deixados espaços para dúvidas. É de origem humana a adição de intermediários, de liturgias, rituais. Então, sim, aí vocês vão falar assim, mas na hora lá que Jesus estava orando com os apóstolos, não pediram para ele deixar uma prece, porque não sabiam orar, e Jesus não foi e deixou o Pai Nosso? Sim. Mas ele não falou, olha só, gente, decora o Pai Nosso aí, porque só esse Pai Nosso é a oração que serve. Não. Eu vou ser sincera para vocês, que eu troco o Pai Nosso. Eu não decoro nada. Então, por exemplo, o próprio Pai Nosso espírita, eu vou misturando, porque tem tanta versão de Pai Nosso, que se eu tiver que decorar prece, não vai sair prece. E eu vou, cada vez que eu vou conversando com Deus, porque para mim prece é conversa. Então, quando eu vou diante das minhas imperfeições, das minhas limitações, que eu vou conversar com Deus, que eu vou perguntar para Ele das minhas dúvidas, a gente até sabe, a gente vai estudar aqui, tem gente que vai trazer lá, prece é louvar, agradecer, não é? Tem todo aquele mecanismo do que é a prece. Mas tem horas que, na minha cabeça, isso nem funciona. Eu sento realmente, e é como se eu estivesse conversando com a minha mãe, como se eu estivesse conversando com uma irmã minha, e eu fico ali conversando, não só com Deus, mas com os amigos espirituais, para que eles ajudem a abrir o meu pensamento, às vezes até a ver se racha a minha cabeça, para ver se o negócio entra melhor, não é? Porque às vezes nós somos tão rígidos nos nossos pensamentos, que é difícil até deles nos acessarem. E muitas vezes cansei de pedir para que eles me mostrem se eu estiver errada. Porque, gente, muitas vezes nós estamos errados. E tudo bem. Nós não estamos prontos ainda. Não é vergonha. Não é? Mas vamos voltar aqui para a qualidade da prece, porque eu já fui para outros caminhos e não terminei nem a parte da qualidade da prece. Outra coisa que ele diz aqui, ó,
revestido do sentimento de caridade. Por que revestido do sentimento de caridade? A prece não é só para mim, não é? A prece tem que ser para o outro também, então eu tenho que ter esse sentimento de quê? Caridade é fazer o bem, é pensar no bem. Então ele tem que ter esse movimento de eu sair só da minha pessoa. Senão eu só entro no pedir. E aí não é prece, que a prece é o que eu falei para vocês, é pedir, louvar, agradecer, não é? Por isso essa questão do bem, da caridade. Imbuído do sentimento de perdão. Porque eu não posso fazer uma prece enquanto eu tiver ofendido alguém. Enquanto eu estiver cheia de coisas ainda difíceis, né? Vamos lá, acabei de discutir com a Neide Estrela. Eu ia te chamar de Estrela, aí você não deixou, aí fica... Não, é porque aí vai tossir, vai lembrar de Estrela, vai lembrar de Ney, fica difícil. Vai ficar difícil. Aí, acabo de discutir com a Neide. Aí faço cara de paisagem, vou lá sentar, conversar com Deus e pedir para Deus, Deus, pelas crianças do Sul, pelas crianças não sei o que. Poxa, Deus, vê se arruma aquele aumento lá para mim. Lá em casa a situação está tão difícil. Gente, cara de pau, né? Acho que não fica bonito o que eu falei aqui agora, mas vocês entenderam, né? Precisando de um lustramóvel muito... Nem lustramóvel, acho que é óleo de peroba mesmo, né? Não dá. Primeiro a gente tem que se reconciliar, não é? Para depois... É muito interessante, porque a gente fala isso na palestra, a gente cansa de repetir essas coisas, mas no dia a dia a coisa aperta, não é? Por isso que a gente tem que fazer culto no lar, gente. E no dia do culto do lar, no dia de reunião pública, acho que são os dias que as coisas pegam mais pesado na casa da gente, né? Porque a gente fala bonito aqui, a gente... E é super importante tudo isso, eu não estou aqui ironizando, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, toda segunda-feira lá em casa é dia de culto no lar. E aí a gente tem que começar a fazer um exercício, né? Porque toda segunda-feira lá em casa o dia é mais panela quente. E aí imagina, segunda-feira você tem que fazer o culto. E eram os dias que saíam mais confusão. Normalmente é o dia que o filho chega mais tarde em casa, aí o marido vem do trabalho, e, sabe, dá sempre confusão. Então, você acaba tendo que fazer um exercício, por quê? Vai brigar, aí vai ter que fazer as pazes. Gente, vocês são fáceis para fazer as pazes? Lá em casa eu não sou, não. Eu sou difícil. Eu costumo dizer que eu sou que nem a vaca. Eu preciso primeiro ruminar a ideia para depois falar. Aí, depois que a gente fala, aí pede desculpa. Agora, esse negócio... E aí, isso é muito interessante na vida da gente, né? Porque nós somos diferentes. E o meu marido, por um outro lado, ele é uma pessoa que ele faz assim. Ele faz besteira, mas aí ele já fala logo, desculpa. Eu não consigo, gente. Porque o meu desculpa, não é que, aí eu vou me justificar, não é que o desculpa dele é falso, mas sai natural para ele. O meu não, o meu para sair um desculpa é porque eu realmente entendi aquilo, eu digeri, por isso que eu falo ruminar, entendeu? Eu trabalhei aquilo internamente, eu realmente perdoei aquele negócio. Então, não dá para brigar na segunda-feira. Aí a gente percebe que estar numa doutrina que exige a gente estar aqui na segunda-feira, aí terça-feira é dia de mesa mediúnica, também não dá para brigar. Porque aí receber espírito, doutrinar espírito e brigar, não vai dar certo. Não dá certo. Aí é mais um dia sem briga, né? Aí quarta-feira é dia de estudo online, também não dá para brigar.
Quinta-feira é dia de trabalho, não dá para brigar. Sexta, mais ou menos, porque tem dia que eu vou para psicóloga, aí a gente pode negociar, né? Sábado não dá para brigar, sobra só sexta e domingo. Diminuiu, não é? Graças a Deus, tá vendo? Então, a gente vai facilitando a vida. Olha, outra coisa que ele fala aqui, ó, consciente dos nossos defeitos. Isso é importante. A gente ter consciência dos nossos defeitos. Todos, não. Não dá para a gente ter consciência de todos os nossos defeitos. Agora, a gente se observar é importante. Eu fico brincando, eu preciso ruminar. Mas é bom eu falar isso, eu entender que eu não sou uma pessoa fácil, que eu primeiro preciso, como é que é o meu funcionamento? Para o outro, olha só, eu preciso de um tempo diferente de você. Porque antes de eu entender isso, as coisas não funcionavam. Então, agora que a gente entende qual é o meu mecanismo, as coisas em casa funcionam melhor. A mesma coisa, os filhos. Quando eles eram menores, era mais trabalhoso. Por quê? Eu entendia menos eles. Adolescência, então, foi um problema. Porque eu acho que adolescente, a gente até esquece como é que é adolescente, não é? Aí eu não sei se a maturidade vai vindo também, a doutrina espírita vai ajudando e tudo mais. Mesmo com o meu débito de preces, eu acho que o tempo que a gente vai tendo de casa espírita, que aí a gente vai fazendo prece aqui, né? Vai ajudando, porque a prece, olha que interessante. Às vezes a gente está tão perturbado, que se a Neide começar a falar, nada entra para mim. Mas se ela parar e fizer uma prece, já experimentaram isso? Às vezes você está em casa e a tua cabeça está tão tumultuada, ou por uma notícia que aconteceu, ou você recebeu uma notícia, uma coisa no trabalho, algo que aconteceu na sua família, alguma coisa. Que se alguém começar a falar, aquilo vai te desestruturar muito mais. Mas se a pessoa te fizer uma prece, aquilo te acalma. Isso na casa espírita a gente percebe. No trabalho, se a gente estiver chegando na casa, eu não estou dizendo nem lá na sala do Dr. Herman, não, tá? Muito antes de eu trabalhar na sala do Dr. Herman, na evangelização, eu tinha horário, sempre tive horário, claro, mas eu sempre cheguei muito em cima da hora. E eu vinha com a Ana Paula no carro correndo, e a gente chegava no 3º andar, para a evangelização. E aí eu me lembro que, nessa época, a gente mudou para o 3º andar, na verdade, e eu chegava sempre muito agitada. E era Daniel pequeno, aí deixava a Beatriz na Fátima e ia para o 3º andar. Mas, assim, vocês não têm ideia do que era Daniel pequeno. Sair com criança nunca é uma coisa fácil. Quem tem filho sabe que não é fácil. E aí eu chegava já esbaforida, brigando com o marido, brigando com o filho, era uma coisa. Aí chegava no 3º andar, eu ia botar o canto, gente. Eu era responsável pelo canto. Imagina a pessoa mais agitada do mundo, chegando esbaforida, se ela fosse botar o canto direto. Aí, uma vez, o Dr. Herman virou e falou assim, olha só, minha filha, não dá para começar o trabalho assim. Primeira coisa, vocês vão chegar da rua e prece. Vocês vão fazer uma prece antes de começar tudo no corredor. Vocês não têm ideia de como essa prece no corredor que a gente fazia mudou a ambiência daquele trabalho. Porque o que a gente fazia quando a gente chegava tumultuado? Primeiro, essa prece foi sugerida pelo Dr. Herman, porque a gente não vai reclamar do nosso tumulto, né? Eu estou contando para vocês como eu chegava hoje. Mas eu fui contar para o Dr. Herman que o tumulto era das crianças, claro, né?
Aí eu virei para o doutor Herman e falei assim, doutor Herman, as crianças da evangelização estão muito agitadas. A gente bota música, ninguém canta, ninguém presta atenção na prece. Aí o doutor Herman, culpa de vocês. Você chega agitada, com não sei o quê. Aí o doutor Herman trouxe nua e crua a verdade, não é? Claro que ele deixou os pormenores para a minha consciência, não precisava dizer, porque ele é educado, mas eu, na minha santa consciência, sabia o que ele estava querendo me trazer, e passamos a estabelecer essa prece. Não foi coisa de um mês para fazer efeito, gente. Foi coisa de uma semana. As crianças continuavam com a agitação delas, mas bem menor. A agitação de criança. Qual foi a agitação que acalmou? A minha, a dos evangelizadores, não é? Porque a gente é que precisava se acalmar e se preparar para recebê-los. Então, olha o poder da prece, né? Da qualidade. A gente não está nem falando da eficácia, não, porque vocês depois vão ver a eficácia da prece. Mas a qualidade da prece também, no sentido da gente ali se qualificar para fazer aquela prece, para estar ali de corpo e alma, para acreditar naquela prece e tudo mais. E o trabalho passou a render muito melhor. E com essa fé inabalável aqui de que tudo ia dar certo, né? Que é uma outra questão que a qualidade da prece tem que ter. A gente tem que ter uma fé inabalável na bondade de Deus, consciente dos nossos defeitos, mas de que a gente tem fé de que Deus está acima de tudo. O poder é dele. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas ele está acima de tudo e vai nos ajudar ali, nos auxiliar, desde que a gente também auxilie nesse trabalho. Então, esses são os pontos aqui da qualidade da prece. E aí ele continua aqui, ó. O outro item abordado aqui, e aí ele está falando do capítulo como um todo, tá? Para depois eu fechar aqui. Então, além da qualidade da prece, no capítulo 27, a gente vai estudar a eficácia da prece, que é como que, mesmo porque, desde o seu tempo, já existiam pessoas que diziam que não havia necessidade de se proferir uma prece. Vocês acreditam nisso? Que tem pessoas que acham que prece não serve para nada. Ah, para que fazer prece? Vai continuar desse jeito mesmo? Existe isso, gente. Existe isso. E aí, essa semana, lá no estudo online do Evangelho, o Otávio, que ia fazer a palestra aqui para vocês hoje, ele estava falando de um estudo que saiu, acho que na USP, se eu não me engano, sobre o poder, a eficácia da prece, né, da vibração da prece e tudo mais, nos tratamentos médicos que tem lá, que eles estão conseguindo provar, eles conseguiram provar como que melhorou as pessoas que têm pessoas orando por elas nesses tratamentos, né? Então, assim, e aí eu até estava falando no grupo que Dr. Herman traz para a gente sempre que nós oramos muito pouco. Então, se nós orando muito pouco, a eficácia já existe, já é comprovada, imagina se a gente orasse muito, né? Imagina se a gente orasse muito. Fora isso, como que a gente vê também várias casas, não só aqui, e não só dentro da doutrina espírita, mas a gente vê na Igreja Católica, a gente vê no protestante, a gente vê em qualquer segmento. Basta a pessoa acreditar, tendo imposição de mão, não tendo imposição de mão, não interessa. Quando você tem essa consciência, né, dessa superioridade maior, não é, de acreditar em Deus,
de acreditar no poder de cura que ele pode ter, dependendo da... Porque a cura ela é muito mais... É um processo muito mais... como é que a gente pode dizer? Complexo do que a gente imagina. Não depende só, não é? Cura não é só a cura da matéria. Ela é um processo muito mais amplo, muito mais complexo, no sentido de que a gente nem promete cura em casa espírita. É até proibido, não é? Porque a gente não cura ninguém. Mas o que a gente vê muito nas casas, nas igrejas? A gente percebe que, à medida que as pessoas estão se tratando, ouvindo, estudando, mudando o pensamento, o que vai acontecendo com as doenças? Não vai melhorando? Vai melhorando. Você vê, por exemplo, nos asilos, quando as pessoas recebem visita. Tem lá a visita que a Ana Virgínia vai lá, o Sodalício. Sodalício recebe visita, não só do grupo aqui da casa, mas recebe de várias outras casas, não recebe, Helena? Vocês acham, eu sei que vocês não vão poder responder para mim, mas a probabilidade desse grupo de idosas ser mais feliz, viver mais, não é? Porque recebe essa vibração. Assim como a Ana Virgínia com o grupo que vai lá, faz oração por elas, não só quando está lá, mas eu tenho certeza. Por exemplo, o Lucas, assim como lá do Sodalício, ele sempre está se importando com os moradores de rua, eu tenho certeza que quando ele vai fazer a precezinha dele, ele lembra dos dois grupos. A mesma coisa, outras casas, outros lugares que vão ter esse tipo de trabalho. Então, essas senhorinhas, elas vão ter uma sobrevida, até por serem lembradas, amadas, curadas, muito maior. Isso é processo de cura, não é? A gente está falando de fluido, a gente está falando de pensamento. Claro que a gente pode aqui entrar, que isso vai depender de N situações, vai depender do desejo de cura, vai depender do outro querer ser curado. Então, a gente não vai entrar aqui nesses detalhes todos, mas a gente sabe que a questão ali do isolamento social, não é? Se a gente tem um lugar em que a pessoa não recebe, por isso que hoje em dia os hospitais até permitem que as pessoas vão visitar, que esses grupos de oração entrem nos leitos com as suas respectivas regras respeitadas, não é? Para que as pessoas recebam essas visitas, porque tem gente que não recebe visita de parente. Às vezes você pega, por exemplo, dentro de hospital, quando eu fazia estágio, que você pegava assim um caso, por exemplo, de câncer, que tinha chance de sobrevida, o risco de morte de sobrevida era de, sei lá, 70%. E o outro da pessoa sobreviver era de 5%. De repente, você chegava na enfermaria na semana seguinte e o senhorzinho dos 70% tinha partido. E o outro lá, que tinha 3%, o camarada estava vivo, ia ter alta, se curava do câncer e você não via mais. E aí você queria entender o porquê daquilo, né? E aí a gente ia conversando lá, as internas, entre a gente, quais eram os motivos. Muitas vezes a gente via, a família estava ali, recebia, né? Tinham várias coisas que a gente compreendia que estavam acontecendo. Claro que a gente não pode generalizar, mas essa questão da força de vontade, da pessoa querer a cura, do pensamento, tudo isso, né? Mas a fé ajuda muito, né? A gente percebe que a fé, a oração, ajuda muito nesses momentos. Então, vamos lá. Senão eu vou falando aqui e vou me perder do foco. E aí,
Continuando aqui na qualidade da prece, eu vou pegar aqui um material que eu separei, se eu conseguir abrir, senão eu vou desistir. Ah, está aqui. Já falei que a prece deve ser feita em segredo. Ah, quantidade de palavras, isso eu não falei, não é? Então, eu sempre falo esse exemplo, mas eu gosto de repetir. A Alba sempre trazia para a gente a história do senhorzinho que entrava na igreja e falava assim: Senhor, Preto Velho está aqui. Gente, é muito bom, não é? Eu acho incrível essa história, porque assim, ele se colocava ali, à disposição do Pai, dizendo assim: o que o Senhor precisar, eu estou aqui e pode contar. Na alegria, na tristeza, na dor, eu estou à disposição do Pai. Será que a gente se coloca assim? Acho que ainda não, né? A gente ainda não está... Às vezes estamos, às vezes não estamos, a gente ainda está... Mas o Preto Velho estava ali, sempre à disposição do Pai, a todos os momentos. Esse eu já falei. Tá, espera aí. Elevação, com que é feita, devemos encarar a prece como... essa aqui também, em parte, eu já falei. A questão da repetição, né? Isso é muito interessante. Criança tem umas memórias interessantes. Isso tem muito a ver com o nosso passado, não é? Eu não sei o que vocês têm de passado aí espiritual, mas eu tenho umas crenças aí muito interessantes que eu gosto de contar, porque, assim, provavelmente vocês não têm a mesma experiência. Mas eu tenho certeza que eu não devo ter sido espírita muitas encarnações. Porque, assim, falar sobre a prece não deve ser repetida, né? Eu acho isso muito legal de falar, porque, assim, a coisa que eu mais gostava quando eu era criança, gente, não deem risada, por favor. Mas quando eu era criança, eu adorava missa. Adorava, eu era apaixonada por missa. E tinha uma missa na igreja do Loreto que eu adorava assistir. E lá a gente ganhava um livrinho assim, que era a missa toda, né? E aí, a minha mãe nem deve lembrar, minha mãe vai dizer que eu não fazia isso, não. E eu gostava de fazer o quê? Eu voltava da missa, e aí eu ia orar a missa para os outros. Então, eu pegava aquele negócio e ficava repetindo a missa inteira. Mas o negócio, gente, era fazer aquilo que... Sabe aquela coisa que o padre fazia de ficar falando para os outros? E aquele negócio de Hosana nas alturas, que era aquilo tudo mecânico, aquelas coisas que são muito padronizadas na igreja, aquilo eu amava. Então, assim, reflete um pouco do meu passado, com certeza. Adorava aquelas coisas de véu, aquelas irmãs que ficavam com aqueles negócios, sou apaixonada. Não posso ir em feira de... Feira é ótimo, não existe feira de igreja. Mas, assim, quando eu vou nessas cidades do interior, quando eu fui a Canelas, por exemplo... É Canelas? Que tem aquelas igrejas perto de Gramado? Tem aquelas igrejas maravilhosas e sempre toda igreja, eles têm um lugar para vender as coisas. Eu fui com desculpa para comprar para minha sogra. E aí, eu comprei um monte de terço para minha sogra. Ela desencarnou, esses terços foram lá para minha casa. Depois eu trouxe tudo aqui para a Casa do Caminho e a Beth comprou para a mãe dela. Porque senão eu ia pegar para mim, entendeu? Para quê, gente? Para quê? Mas é aquilo, sabe, de ficar fazendo negócio repetitivo. Vocês lembram que eu estou em débito com a prece. Mas eu devia fazer isso nesse tempo, né? Deve ser algum trauma do passado. Então, olha só que coisas interessantes. Mas imaginem, para que devia servir isso, não é? O que a gente fica fazendo, repetindo? Pai Nosso, Ave Maria, nananana. Agora, olha que interessante como é que criança
é danada. Na hora que eu fui fazer a primeira comunhão, que o padre virou para mim e falou que eu tinha que fazer 10 preces de não sei o quê e 10 de não sei o que lá, porque o meu pecado era grave, e eu tinha mentido porque eu não tinha feito aquele pecado, mas eu não achava que eu não tinha pecado, mas ele falou que eu tinha que, né? Eu inventei o pecado. Aí eu falei assim, mas esse negócio de eu rezar aí não está certo, não. E aí rezei com raiva. Adiantou alguma coisa, gente? Olha o que está falando sobre a qualidade da prece. Aí a pessoa recebe aquela hóstia. Não adiantou nada, não é? Não adiantou nada. Então, olha os rituais bobos que a gente fica ali. Mas, para a gente finalizar, para vocês rirem um pouco de mim em casa, aí, para finalizar, tudo com a minha sogra hoje, vocês viram? Minha sogra desencarna. Vou eu para o enterro. Para variar, choro mais que o viúvo. Missa de 7º dia. Lá vai a Andréia para a missa de 7º dia. Acende vela, Andréia acende vela. Aí Beatriz está vendo aquilo, ritual de sobe, de desce, de não sei lá. Mãe, por que você está fazendo isso? Todo mundo na missa estava fazendo, também estava fazendo, não é? Mãe, você não é espírita, mãe? Reza pela vovó. Mas a Bia, não é que tem que estar... Vocês estão entendendo como nós somos tolos ainda, não é? Eu não sei se era porque era minha sogra, e aí... Mas não tinha construção não, minha filha. Eu já estava muito velha na doutrina espírita. Então, assim, é só para vocês darem umas boas risadas, quando vocês estiverem em casa, de como a gente é bobo, e dizer assim, prece é um ato de ligação que nós fazemos com Deus. Quando vocês quiserem conversar com eles, não precisa nem ir para o cantinho do quarto. Está lá, está estressada no volante? Quer conversar? Quer desabafar? Conversa. Conversa. Conta para ele seus problemas. Não vai ter julgamento. Não vai ter julgamento. Agora, seja verdadeiro. Se coloque verdadeiramente, porque é o que o Dr. Herman tem sempre trazido para mim, para que eu me observe. Ele fala sempre assim para mim, filha, os espíritos veem vocês. Ele fala para mim, eu não estou dizendo que ele fala de vocês, para que ninguém fique achando que eu estou vendo nada de ninguém. Ele fala para mim. Por que ele fala isso? Para que eu entenda que se eu tiver... Olha só, e não é nada assim para que eu fique com medo dele. É para que a gente vá aprendendo a ser verdadeiro conosco e ter uma relação verdadeira. Porque eles estão aqui para nos ajudar. É isso. Eu acho que vocês mereciam uma palestra melhor. Mas isso foi o melhor que eu consegui fazer hoje na correria do meu dia. Mas, justificando aqui, a nossa Tayana ia fazer, acho que a palestra pela 3ª vez. E aí eu não achei justo também. Então eu falei com ela, não, deixa, Tatá, hoje eu vou lá e eu falo sobre a prece. E eu acho que eu também estava em débito com a minha sogra. E aí eu estou falando para ela aqui. Tá bom? Obrigado, gente, pela paciência. Agora vamos passar para a leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lição 114. Embainha tua espada. Embainha tua espada, Jesus em João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue a preço dos séculos laboriosos de suor
destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbárie, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhes aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo, destruidora tempestade de sentimentos nos desavora o coração. Ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e amor no terreno de nossas almas, sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e as violências nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto, que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reino de luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. Recordemo-nos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarrilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz com a felicidade renovada. Graças a Deus. Agora os médiuns vão se posicionar para o momento do passe. Deus Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome dos bons espíritos, mas acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. Esta passagem de Jesus, embainha a tua espada, significa dizer que essa é uma forma de perdoar e é uma fórmula de perdão. É um exercício íntimo e é esse movimento interno que precisamos trabalhar em nós. Agindo assim, vamos passando gradativamente para a caminhada do amor. Vamos aprendendo a amar, porque por amor esquecemos o mal. Por amor perdoamos.
e por amor ajudamos incondicionalmente. Jesus queria nos alertar toda a humanidade para embainharmos as armas das imperfeições que cortam tanto quanto a espada. E o que é embainhar? É colocar a espada na proteção que ficava na cintura. E nós, o que temos a embainhar são as nossas imperfeições, que são os nossos egoísmos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a inveja, os melindres, as agressões verbais, as agressões físicas, o desrespeito, enfim, tudo isso que fere os semelhantes, mas antes de tudo, que fere muito mais a nós mesmos. E Emmanuel ressalta que o mesmo ocorre dentro de nós quando abrimos luta contra os semelhantes. Em nosso aprendizado cristão, lembremos-nos da palavra do Senhor: embainha a tua espada. Então, para nós, qual é a reflexão? Embainha a tua espada, para nós, são a espada renovadora que precisamos trabalhar para a nossa transformação, as nossas mudanças de hábito. É o esforço íntimo fundamental para nos libertarmos de nossas más tendências, de nossos vícios do passado. E Emmanuel continua: de lança em riste, ou seja, de lança erguida em punho, jamais conquistaremos o que desejamos. Desse modo, é indiscutível a necessidade de estarmos armados para as grandes lutas, sim, mas que as nossas armas devem ser o amor, a paciência, a tolerância, a mansuetude, a perseverança, a coragem, a humildade, o perdão e a caridade. E Emmanuel, para finalizar esta lição, vem nos lembrar, na condição de espíritas cristãos, roguemos a todos menos arma, menos ódio, mais amor, mais perdão e mais fraternidade. Sendo assim, Jesus nos confere a bênção da paz com a felicidade e a renovação. Graças a Deus. Agora, mantenhamos a vibração de harmonia e paz para ouvirmos a palavra do plano espiritual. E como estamos orando? Pedindo? Fazendo barganha com Deus? Ou estamos nos entregando à prece para elevarmos o nosso pensamento ao Pai, para agradecer o dom da vida, por tudo aquilo que Ele nos permite gozar? E orando por aqueles que sofrem, por aqueles que padecem, por aqueles que estão passando por necessidades, por provas e expiações, que é nosso dever de cristão, orar pela humanidade, orar pelo nosso povo, orar pelos nossos dirigentes. Sim, muitas vezes criticamos os homens que estão em grande destaque. Mas, em vez de criticarmos e julgarmos os gestos deles, elevemos o nosso pensamento a Deus e roguemos por eles, para que eles tenham força, para que eles possam passar pelas provas
de uma forma diferente, tendo empatia, tendo compaixão por aqueles que eles comandam. Deixemos o egoísmo, o orgulho e a vaidade de lado e olhemo-nos como irmãos que somos, porque cada um traz a sua dor, cada um traz a sua bagagem. Então, a prece é um antídoto. Ela alivia, ela acalma, ela consegue mudar vibrações. Então, tenhamos fé e peçamos, sim, com ardor, com unção, para que o Pai se apiede de todos, tenha misericórdia e compaixão. Porque todos estamos na terra para expiar e provar alguma coisa. E o trabalho é de aprendizado, para nos libertarmos do homem velho que ainda existe em nós e podermos fazer a luz brilhar em nós. Oremos, sim. Oremos cada vez mais, com vontade, com o desejo que tudo se modifique. Porque o pensamento tem forma e ele chega nos lugares aonde tem que chegar. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa envolver a todos vós que aqui estáis, para que vocês se liguem a Deus e orem uns pelos outros. Que Deus abençoe a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, neste momento, por mais essa oportunidade que tivemos de estudar, de nos esclarecer acerca dos ensinamentos deixados pelo nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Senhor Jesus, ilumina as nossas mentes, os nossos corações, a fim de que possamos cada vez mais buscar a luz do esclarecimento e do saber. Temos por responsabilidade vivenciar esse saber, auxiliando os nossos semelhantes. Que possamos sair daqui, desse ambiente, Senhor, mais fortalecidos, esperançosos do que quando aqui chegamos. E que seja em seu nome, Senhor Jesus, em nome de todos os amigos espirituais, coordenadores deste trabalho, mas sobretudo e sempre em nome de Deus, pedimos permissão para encerrar esta prece, encerrar de nossa parte as atividades da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Antes de eu falar qualquer coisa, quando a Andréia estava falando sobre o senhorzinho, que ele chamava Senhor, Preto Velho está aqui, ele não tinha alfabetização, ele era analfabeto. Mas o padre questionava ele por que ele parava todo dia ali. Ele falou que ele não sabia rezar, então ele falava, Senhor, o preto velho está aqui. E ele ficou doente e foi hospitalizado. E todo dia tinha uma cadeira do lado da cama dele e todo mundo ficava observando ele, né? Dizia que ele não recebia visita, ele disse que recebia visita sim, todo dia, na mesma hora. E quem era essa visita? Jesus. Jesus que ia lá responder. Ele não falava, Senhor, o preto velho está aqui?
Jesus ia lá consolar ele. Aí a gente vê como a prece tem uma importância e alcança todo mundo, né? Eu não podia deixar de falar, porque estava aqui assim, ó. Eu queria até falar no meio da fala, não posso, não posso, não posso. Então eu falei, mas eu vou... Agora, voltando, é isso que eu ia falar. Eu falo, voltando à Terra, o Terra-Terra, dia 2 de junho nós teremos o nosso encontro, eu não sei nem que número que é de encontro, mas de Eurípides Barçanufo, de 9 ao meio-dia, 1h, não sei. Acho que é até 1h, não sei. Então, que a gente se predisponha e venha para escutar sobre... já ia falar Bezerra, já estamos... Eurípides. A gente venha e se predispõe. A Andréia vai falar assim, gente, a nossa casa antigamente tinha muitos encontros, agora a gente só tem 4. Então, esses encontros são para nós virmos, com toda certeza. A gente só tem agora encontro de Livro dos Espíritos, com a graça de Deus que vocês vieram, foi lindo, maravilhoso. Vocês estão de parabéns. Agora, o segundo é o Eurípides. Aí não pode fazer feio, porque vieram de carnaval e aí. Senão a Fabiane vai ficar triste. Aí tem que vir todo mundo também. Aí depois a gente vai ter o de Bezerra, né? O de Jesus, o de Jesus. Aí depois é o de Jesus e o de Bezerra. Cara, só 4 no ano, olha só. Se vocês não ficarem em dívida aqui, eu É sábado e domingo. É? É sábado e domingo.